passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. Leitura comentada da Palavra de Deus. A tribulação pode nos levar às dúvidas? Será? Você acha que nós, cristãos, que temos experiências com Deus, podemos chegar num momento de tribulação na nossa vida e acabar com isso duvidando de que Deus existe, de que Ele realmente pode resolver o nosso problema? Bem, eu creio que sim, dependendo de como cada um estiver ou não firmado na rocha. Mas vamos ver na própria Bíblia um exemplo muito forte do que eu acabei de dizer. Eu convido você, abra sua Bíblia ou anote aí, se não puder ver agora e quiser ver mais tarde, em Mateus 3, os versos do 13 ao 17, vamos ler e comentar. Mateus capítulo 3, os versos do 13 ao 17, diz assim: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Muito bem, o que está acontecendo aqui, nesse texto que nós estamos lendo? Nós estamos vendo que Jesus, então, estava na Galiléia, dirigiu-se para o Rio Jordão, onde João Batista, primo dele, estava batizando nas águas lá. E se você olhar um pouquinho antes, no verso 11, por exemplo, João batizava e dava testemunho de Cristo. Ele dizia: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muito bem. Veja que João Batista se referia assim ao Cristo, que, segundo ele veio anunciar, veio abrir os caminhos, preparar os caminhos, Cristo estaria vindo, e era admitido pelo João Batista, mais poderoso do que ele, e João se coloca aqui bem humilde, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Então, voltamos para o verso 13, que diz: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Então nós vemos agora, já que João dizia: aquele que vier após mim, Jesus, não é? E o próprio Senhor Jesus então vai ao encontro de João para ser batizado por ele. No versículo 14 diz: Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Veja aí mais uma vez a humildade de João. Mas eu gostaria de destacar que, muito além da humildade, tem algo aqui muito forte, porque João anunciava a vinda de Cristo. Quando o próprio Cristo chega até ele para ser batizado, ele se recusava de batizar Jesus, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Então ele estava ali olhando para Jesus e reconhecendo: está aqui o que eu estava dizendo para os meus discípulos, que viria após mim. Eu não sou digno de levar as sandálias dele, e ele veio aqui para ser batizado. Não, é esse aí. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então Jesus aceitou ser batizado, e diz a palavra no verso 16: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele.
E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Que momento glorioso! Eu imagino o ser humano que teve o privilégio de assistir e depois poder contar a cena que teria presenciado. Jesus sendo batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão, e no mesmo momento que ele sai das águas, os céus se abrem e o Espírito Santo de Deus assume uma forma que pudesse ser visto pelas pessoas, uma forma de pombo, né, que diz, como uma pomba. Não é que ele fosse uma pomba, mas era descendo como se fosse uma pomba, para que as pessoas pudessem entender. Ele assume aquela imagem de uma pomba. Nós temos ali então ainda uma voz dos céus que estrondava e dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse momento aqui glorioso na Bíblia é um momento em que nós temos aqui, abrindo um parênteses, a presença simultânea da Trindade, da Santíssima Trindade. Se não, vejamos, nós temos o Deus Pai através da voz, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós temos o Deus Espírito Santo na forma de pomba, sendo vista pelas pessoas. E nós temos o Deus Filho, Jesus, sendo ali batizado. Então aqui vê-se claramente a Trindade. Fechando o nosso parêntese sobre essa explicação, vejam que momento glorioso então. E eu queria me colocar no lugar de João Batista e queria convidar você também a imaginar esta situação. João Batista teve este maravilhoso privilégio de poder batizar o Senhor e de confirmar que ele estava ali, que ele era o Messias. Aqui ele não tinha dúvida nenhuma de quem é que estava ali, que era o Messias. Mas neste momento, pense comigo, João Batista estava vivendo um momento de alta no ministério dele, não é? É um momento de alta mesmo. Ele estava por cima, como se diz na linguagem popular hoje. Lá batizando as pessoas, ele também tinha seus discípulos. O próprio Senhor Jesus foi procurar para que ele o batizasse. E eu não estou dizendo que João teria se vangloriado, não é isso. Estou apenas mostrando que ele estava num momento de muita bênção no ministério dele. E aí ele devia estar muito bem, muito feliz, muito contente, trabalhando, dando tudo certo. E assim acontece comigo, acontece com você. Seja você pastor, evangelista, ou apenas um membro da igreja, não importa. Muitas vezes nas nossas vidas, nós estamos vivendo momentos assim de pico. Estamos lá em cima da montanha, apreciando tudo lá do alto, tudo é bonito, tudo está favorável, está dando tudo certo. E aí, ele desempenhou, João, o seu papel e reconheceu Jesus como o Messias. Ele diz: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Ficou muito claro que ele sabia quem era Jesus. Mas o tempo passou no ministério de João e na vida de João, e como passa no meu ministério, no seu ministério, na minha vida, na sua vida, o tempo passa e nem sempre as coisas permanecem lá no alto da montanha. Tem vezes que nós nos vemos lá nos desertos, nos vemos lá no vale. E João estava vivendo um momento difícil na vida dele. Por quê? Ele havia sido preso por Herodes.
e foi parar lá no cárcere. E o próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 2 e seguintes, nos dá um relato incrível que, quando confrontado com o que acabamos de refletir, é tremendo. E é tremenda também a lição que nós podemos extrair para as nossas vidas. Diz assim em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 2, quando João ouviu no cárcere, e eu chamo a sua atenção para onde ele estava. Ele não estava mais lá no Rio Jordão, livre, leve e solto, batizando. Não, agora ele estava aprisionado no cárcere e prestes, inclusive, a perder a sua cabeça, coisa que de fato aconteceu. Ele foi decapitado. Então diz, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Não é fantástico essa pergunta? Quando ele estava no Jordão, estava por cima, estava bem, ele olha para Jesus e reconhece nele o Messias. Eu que devia ser batizado por ti, e tu vens a mim. O tempo passou, João agora está sofrendo, está perto da morte. E aí, o que é que vem na mente dele? Sabe lá, Deus, quanta coisa não passou na sua mente naquele momento lá de solidão, de tristeza, dentro do cárcere, a ponto dele duvidar de Cristo. Ele já não estava mais acreditando. A pergunta que ele faz aqui me deixa margem para fazer esta afirmação. Ele já não estava mais acreditando que Jesus era o Messias. Ele voltou atrás, porque ele manda perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Ou seja, já não sei mais. Aquele dia lá que você foi ser batizado, eu até achei que era. Mas hoje que eu estou aqui sofrendo, eu estou em dúvida. Irmão, quantas vezes nós agimos do mesmo modo? João teve uma tremenda experiência com Jesus, mas agora a experiência passada ficou lá, no passado. João não tinha mais a mente para analisar a luz do passado e se segurar naquela experiência que ele teve com Jesus, para se manter firme até o fim. E ele vacila tremendamente aqui. Ele vacila e manda perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Duvidou, vacilou. E a resposta de Jesus não veio enrolada para presente, como talvez João Batista esperasse. Porque quem faz uma pergunta direta quer uma resposta direta. E a pergunta foi direta: és tu ou é outro que vai vir? Ele esperava que Jesus dissesse: sou eu, pai, você está duvidando? Mas assim acontece comigo e com você. Porque Jesus tem a sua maneira de falar conosco, de nos despertar a atenção. Jesus, respondendo, disse-lhe: ide e anunciai a João o que estais ouvindo e vendo. Eu desperto agora a sua atenção para esses dois verbos, ouvindo e vendo. Ele mandou esse recado pelos discípulos, que voltassem lá na cadeia onde estava João e dissessem: o que estais ouvindo e vendo. Ora, ouvindo e vendo, João tinha ouvido lá por ocasião do batismo de Jesus a voz que bradou do céu dizendo: este é o meu filho amado. O próprio Deus se manifestou. João ouviu e viu o Espírito Santo. Então Jesus está dizendo, em outras palavras, aquilo que você viu lá no passado e que ouviu não serve de nada. Você agora está duvidando de mim? E é exatamente na hora da tribulação que a gente precisa acreditar e confiar em Deus, confiar em Jesus. E ele diz: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Olha a resposta:
Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando João recebeu esse recado, deve ter estremecido todo. Às vezes, irmãos, nós pedimos para levar uma resposta assim da parte de Deus. Por quê? Porque duvidamos, porque deixamos de acreditar, esquecemos todas as experiências anteriores que tivemos com o Senhor e ficamos duvidando. E Jesus não disse, eu sou Jesus, eu sou aqui, não. Ele disse o que estava acontecendo, ou seja, os milagres, os sinais, os prodígios estavam acontecendo. O Messias estava ali. Olhe para a sua vida. Talvez você não esteja recebendo, meu irmão, a resposta embrulhada para presente do jeito que você gostaria de receber. Mas provavelmente Deus está falando com você de outras formas e você não está com os olhos e ouvidos espirituais para ver e ouvir o que Deus está falando contigo. Que Deus aplique a porção da sua palavra em nome de Jesus.